Olá, muito bem-vindo, você que gosta, que ama as artes marciais, em especial Semana do Karatê. Estamos aqui no programa Master Online, no lançamento da revista Master, do livro do Sensei Katsuya Miyahira. Então fizemos aqui uma semana especial do Karatê. E estamos aqui com o nosso convidado especial, Luiz Galeotti Iwasaki, nosso colunista de Karatê, foi capa da revista anterior. Um grande prazer estar aqui com o senhor, Sensei. Vai completar 45 anos de didática do Karatê, ensinando Karatê. Então, é um grande prazer estar aí com o grande Sensei, nosso colunista, Luiz Galeotti Iwasaki. Tudo bem, Sensei? Tudo bem, Fábio? Novamente é uma honra, viu, conversar com você, viu? Para essa revista grandiosa. É uma honra muito grande. A honra é toda nossa, Sensei. O senhor como todos os professores de artes marciais, inclusive, né, karatê, são pessoas que constroem, né, o alicerce da sociedade. Então, a honra é toda minha. Né? A gente só faz com que o senhor e pessoas como o senhor sejam vistas, né? Esse que é o nosso propósito. E hoje aqui vamos falar de karatê, dos seus 45 anos, e vamos falar da matéria que agora, da última revista, não estou com a revista aqui, essa revista, o Sensei está com uma matéria aqui, né, especial, falando sobre técnicas, né? Bom, falando de karatê, né, nesse seu artigo da edição passada, o senhor destaca que destaca o treino tradicional do karatê, né? Realmente esse treino tem muita diferença do treino competição? Olha, é tão diferente, Fábio, quanto um caramujo e uma borboleta. Porque, observe bem, são treinos com objetivos diferentes. Por exemplo, o karatê, o treino para competição, é um treino, o próprio nome está dizendo, um treino para competição é um treino para se tirar ponto. A verdade é essa. Enquanto que o treinamento do karatê tradicional é um treino para defesa pessoal. No fundo, o karatê é uma defesa pessoal, né? Então, os objetivos dos treinamentos são diferentes. Então, rapidamente exemplificando, um golpe com o cotovelo, isso não é permitido no karatê esportivo. Então, o treinamento é totalmente diferente. Então, eu acredito que quem compete não treina golpe com o cotovelo, não treina golpe na nuca, não treina um golpe dando no olho do adversário, entendeu? Então, é realmente muito diferente. Entendo. Antes da gente continuar, eu só queria explicar para você que está nos assistindo que nós não temos divisão, né? Porque nessas lives que nós estamos fazendo, fala-se muito sobre karatê competitivo e karatê tradicional. Nós não estamos aqui para dividir, sim para somar, né? A gente gosta do karatê competitivo, a gente apoia e apoia também o tradicional. Assim como todos os professores que estão aí sendo entrevistados também têm essa opinião. Alguns tendem mais para um lado, mais para o outro, mas no fundo o que importa realmente, né, é a prática do karatê e a construção do caráter, né? Bom, qual que é a importância que o senhor falou, né? Porque lá na revista tem pouco tempo, pouco espaço para escrever, né? Qual é a importância do aquecimento, do Kihon, do comitê, do kata e do alongamento? Né? É uma pergunta extensa, né? Uma resposta extensa, mas é isso aí. Qual é a importância da prática desses treinamentos? Perfeito, Fábio. O aquecimento, veja que qualquer atividade esportiva, eu estou falando agora como esporte, né? Toda atividade esportiva exige um aquecimento prévio, um aquecimento e um alongamento. Por quê? O aquecimento, o alongamento prepara o músculo de tal forma que torna-se mais difícil uma lesão de treinamento.
uma lesão. Então, é muito importante esse aquecimento. Eu fiz um curso com o campeão europeu de karatê, quando eu estava na Itália, ele falou que o aquecimento tem que ser, no mínimo, 20 minutos. Isso ele falou lá na Itália, inclusive era no inverno esse curso dele. Aqui no Brasil, eu diria que seria 10 minutos, né, pelo menos, pode ser feito mais, mas 10 minutos no período quente e 20 minutos no período frio. As razões são óbvias, né? Não tenha dúvida. Bom, o Kihon, qual é a importância do Kihon? Observe, o Kihon, o que ele é, no meu modo de ver? O Kihon, na verdade, ele é a preparação dos golpes de karatê. Eu diria que ele é o exercício educativo do karatê. Então, por exemplo, quem treina corrida tem os seus exercícios educativos. Por exemplo, ele corre um pedaço erguendo o joelho, outro pedaço jogando o calcanhar para trás. São exercícios educativos, que ele não vai agir daquela forma. Porque tem muitos jovens que perguntam para a gente, se a gente, na hora de aplicar o karatê, não usa da forma do Kihon, por que a gente treina Kihon? Então, eu expliquei para ele, o Kihon, ele é o exercício educativo do karatê. Assim como o skipping na corrida, você não vai ver nenhum corredor correr usando skipping. É um exercício educativo da corrida. Mas o skipping prepara a corrida e o Kihon prepara o karatê. Eu acho que é essa a importância. Bom, o comitê, o próprio nome está dizendo. Então, por exemplo, eu quero citar aqui uma entrevista do Sensei Hiroshi Shirai, que é um dos maiores professores do mundo. Ele diz assim, foi perguntado para ele, o que é mais importante, kata, comitê ou Kihon? Ele falou o comitê, porque o karatê é o comitê. O karatê é uma luta, a palavra comitê seria luta, o combate. Então, observe, só que o Kihon é para ajudar no comitê e os katas é para ajudar no comitê, porque observe, o kata, ele não é nada mais, nada menos do que uma sequência de defesa pessoal. Ou seja, é um comitê. Então, o aluno, quando pratica, o praticante de karatê, quando faz kata, ele tem que pensar numa luta. Meu professor fala muito isso, Sensei Felipe, ele diz muito isso. Faça o kata pensando numa luta. Entendeu? Então, resumindo aqui, o Kihon é o exercício educativo do karatê, dos golpes de karatê. O comitê é a própria essência do karatê. Tudo é feito visando o comitê, a luta. E, por último, o kata é uma sequência de defesa pessoal. Porque o kata, se não for pensado dessa forma, Fábio, eu acho que o pessoal vai concordar comigo que ele passa a ser apenas uma ginástica. Né? É uma ginástica. Tem seus benefícios? Tem. Mas nós temos que usar os katas sabendo a aplicação deles, que é o que nós chamamos de bunkai. Então, nós temos que saber para que serve cada movimento. Você faz um movimento assim com a mão, você tem que saber para que serve. Você tem que imaginar o adversário que está atacando. Da mesma forma, um ataque assim, na forma de chutô. E, por último, o alongamento, gente. O que o alongamento faz? O próprio nome está dizendo, né? Ele alonga a musculatura. Então, no Japão existe um cipreste chamado Rinnoki. Esse Rinnoki, o que é? Ele é alto, forte, mas é muito flexível. Então, quando ele tomba, ele alcança mais longe. Então, o objetivo tem que ser alcançar os golpes mais longe, tanto os chutes quanto os golpes de mão. Então, veja bem, e também a grande importância é a prevenção de lesões. Então, por exemplo, vamos dizer assim, uma panturrilha mal alongada. É facinho ter um rompimento, num determinado movimento, num salto, por exemplo. Já aconteceu comigo. De eu romper o músculo da panturrilha através de um salto no karatê. Graças a Deus, me recuperei, né? Mas perdi um bom tempo sem treinar. Então, ao meu modo de ver, né, na minha ótica, essa é a importância desses itens, né, que você acabou de citar. Muito bom, muito bom. A pessoa que está acostumada com alto rendimento, treinamento competitivo, ele se adapta normalmente ao treino do karatê tradicional? Eu acredito que tanto a pessoa do alto rendimento se adapta ao karatê tradicional,
como do karatê tradicional se adapta ao alto rendimento. Claro, no alto rendimento, eu acho que um fator limitante é a idade. Eu, por exemplo, tenho 67 anos, como você sabe. Eu não tenho objetivo, nem que eu quisesse, eu poderia pensar em ser campeão brasileiro, campeão do mundo, a menos que eu treinasse dentro da minha categoria. Como eu te falei na entrevista passada, existe hoje campeonatos master que têm diferentes faixas etárias, dos 40 aos 45, 50 a 55, né? 55 a 60, e por aí vai. Então, dentro dessas categorias, eu poderia desenvolver um karatê esportivo, um alto rendimento, mas dentro dos meus limites da idade, né? Diferente, por exemplo, aí você vai entrevistar também o sensei Douglas Bruce. O que acontece? Ele é jovem, está se preparando para os Jogos Olímpicos, então ele pode... Eu vi o treino dele, só de ver eu fiquei cansado, viu? Só de ver eu fiquei cansado. Então, é realmente altamente exaustivo. Então, a idade limita. Agora, uma pessoa que pratica, tanto que muitos que praticam karatê esportivo, você mesmo falou muito bem na entrevista passada o seguinte: a pessoa chega uma hora que ele não quer saber mais disso. Então, ele quer praticar Kihon, praticar defesa pessoal, praticar kata, que é uma parte muito linda do karatê, todo mundo concorda com isso. Então, eu gosto, e você falou bem agora, viu, Fábio, de uma forma muito inteligente. Nós não temos que separar karatê esportivo de karatê budô. São diferentes? São. Mas eu acho que quem pratica karatê budô não tem nada contra quem pratica esportivo. E vice-versa. É isso mesmo, sensei. A gente divide essa opinião. Então, o senhor está comemorando os 45 anos este ano. Nossos parabéns aqui. Obrigado. No meu particular, mas estendo, quando eu falo, toda a nossa equipe aqui da Boa Editora, o senhor conhece todos, né? Então, todos nós estamos felicitando o senhor por esses 45 anos e uma breve retrospectiva dessa época. O que o senhor tem a dizer desses 45 anos ensinando karatê? Olha, aliás, meu abraço para todo mundo aí da Boa Editora, viu? Veja bem, Fábio, dia 1 de agosto, eu vou completar os 45 anos, né, de karatê. Parece que foi ontem, né, que a gente começou. Passou rápido. Mas esses 45 anos, meu Deus, eu aprendi muita coisa. Primeiro que meu primeiro professor era japonês. Não que eu tire o valor de um professor brasileiro, absolutamente. Mas o meu professor era japonês do Japão, que era o sensei Takashi Shimo, que infelizmente já não está mais entre nós. Bom, treinei com o sensei Ito, treinei com o sensei Mário Fukui, em São José dos Campos, e eu fiz seminários com vários professores japoneses, sensei Mashida, sensei Okuda, que são pessoas que o sensei Okuyama, lá de Ribeirão Preto. Então, são pessoas que eu admiro muito. E também fiz seminários com brasileiros, com ocidentais, por exemplo, como eu te falei, o sensei Cláudio Gazzaroni, que foi campeão da Europa de karatê. Então, eu tive um aprendizado muito grande, tanto nas técnicas de karatê, como também me ensinaram muitas coisas para a minha vida pessoal, sabe? Então, eu acho que muita coisa eu consegui na minha vida, como, por exemplo, passar num concurso muito difícil, que foi o concurso do Ministério da Agricultura que eu entrei. Eu devo muito ao karatê, ao meu aprendizado no karatê, porque ele aumentou a minha concentração. Eu costumo dizer que eu sou duas pessoas, uma antes de começar o karatê e outra depois. Então, eu acredito que eu busquei muito também, além da parte de karatê, a gente buscou muito a parte espiritual também. Então, por exemplo, uma coisa que me ajudou também, até no karatê, o Caminho de Santiago, que eu fiz 2 vezes. Então, isso daí foi muito importante. E durante esses 45 anos, Fábio, eu me dediquei ao treinamento, ao estudo do karatê. Eu tenho toda a obra do Sensei Nakayama, que são 11 volumes, tirei muita coisa de lá.
Eu li cada volume mais de 10 vezes, cada volume mais de 10 vezes, tranquilamente, e sempre a gente está tirando alguma coisa de lá. Eu tenho a obra do Sensei Kanazawa, vi muitas aulas, o Sensei Ahara no YouTube. O YouTube, como nós falamos, Fábio, ele tem uma gama fantástica aí de aulas de karatê, de professores que estão vivos e de professores que, infelizmente, já faleceram. Então, esses 45... E na época que eu comecei, a gente não tinha acesso a isso, não existia. Em 76, imagine, jamais poderia imaginar que eu estaria falando assim, com você, dessa forma. A gente não imaginava. Então, eu achei que esses 45 anos foram muito felizes para mim. Fiz muitos amigos no karatê. Eu ganhei em saúde, né? E, enfim, eu não sou capaz de me imaginar sem o karatê. Eu não sou capaz de imaginar. Tanto que, como eu te falei, eu já posso aposentar, e após a minha aposentadoria eu vou me dedicar única e exclusivamente de karatê. Só estou concluindo a faculdade de educação física, né? Para aposentar, que falta mais ou menos 2 anos e meio para me concluir. Então, um abraço para o pessoal lá da Unip, de São José dos Campos, lá meu diretor, lá o professor Edson Frutuoso. E é isso. Muito Quer dizer, não dá para se... Pois não. Oi? Nosso abraço também ao pessoal da Unip, que recebeu muito bem o Sensei, né? E nosso agradecimento pela recepção, pela receptividade. Um abraço aqui de todos nós, o pessoal da Unip. E o Sensei tem uma característica que não é só do senhor, mas o senhor é auditor fiscal, é nosso colaborador voluntário, e teve uma carreira, né, promissora, mas quando aposentar vai fazer o que realmente gosta mais, que é lecionar karatê. Nós temos aí pessoas que vivem apenas do karatê. Não é fácil, não é fácil. Inclusive, a nossa função aqui é tornar a vida dessa pessoa mais fácil, né? Colocando essas pessoas em evidência no mercado e oferecendo credibilidade, né? Mas hoje o profissional de arte marcial, ele não dá para ele ser só um bom professor, um bom tecnicamente, até ensinar bem, né? Não basta, ele tem que ser um administrador, ou ele tem que contratar alguém para administrar o dojo. E também saber fazer um marketing, porque se ele não for visto, ele não vai ser lembrado, então tem que ter essa fusão, e é muito difícil mesmo. Então, muita gente tem outra carreira e complementa o karatê, ou depois vai fazer o que gosta. E, Sensei, vou contar com o senhor, né, quando o senhor estiver aí na aposentadoria, ensinando o karatê, será nosso correspondente internacional, se Deus quiser. Deus quiser. Conte sempre conosco aqui, Sensei. O senhor, para a gente finalizar, o senhor gostaria de deixar uma mensagem aí, final, para a pessoa que está treinando karatê, ou a pessoa que pode vir a treinar, eventualmente? Bom, a mensagem que eu gostaria de passar é o seguinte: não importa a tua idade, não importa as tuas limitações, né, em termos de física, sejam elas físicas, o karatê, eu diria que ele é muito democrático. A pessoa tem dificuldade de usar os pés, ela pode usar mais as mãos. Tem dificuldade de usar as mãos, pode usar mais os pés, né? Então, eu acredito que não importa a tua limitação e não importa a tua idade, sempre há tempo de treinar karatê. Eu costumo falar, crianças, é muito bom treinar karatê. Eu gosto que a criança, eu particularmente, gosto que as crianças tenham a partir de 11 anos de idade, mas é uma visão minha. Tem gente que tem alunos, tem grupos de 6, 7 anos de idade, eu acho ótimo. Mas eu, particularmente, eu gosto de criança a partir dos 11 anos de idade. Eu acho que o aproveitamento é melhor. Mas já o judô, não. O judô, eu sou da opinião que pode se treinar até com 4 anos de idade. Eu penso assim. Então, a mensagem realmente fundamental aqui que a gente quer dar é a seguinte, que a prática do karatê é muito, assim, saudável, ela aumenta a tua... Mas isso todas as artes marciais. Eu estou falando do karatê, que é a minha área.
mas o taekwondo, o judô, o aikido, admiro muito, né? O próprio kung fu chinês. Eu acho que todas as artes marciais, cada um tem que ver o que gosta. Gostaria que os meus alunos continuassem, eu quero mandar um abraço muito grande para meus alunos lá da Universidade Federal de Itajubá, né? As meninas que eu considero minhas filhas, que não parem com o karatê, né? Que continuem, que treinem. Então, eu acho que sempre tem como. Eu me lembro que uma vez eu estava no hotel em Curitiba, o quarto tinha um espaço, eu fiz meu treinamento de karatê lá. Então, todo local. Por isso que é importante saber Kihon. Você pode praticar o Kihon, principalmente agora nesse período de pandemia. Eu tive a sorte, Fábio, de não parar na pandemia. Só treinava eu e meu professor com máscara. Mas teve muita gente que não teve condições, né? E então, essa é a mensagem, ou seja, que conheça as artes marciais, não só o karatê, né? Mas ele não gostou do karatê, mas pode ser que ele goste do aikido, pode ser que ele goste do judô, do jiu-jitsu, né? Então, eu acho que é muito importante isso daí. Bacana, Sensei. Um grande prazer falar novamente com o senhor. E muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E nos veremos em breve, ok? Se Deus quiser. A gente vai se ver sim. Muito obrigado por participar da Semana do Karatê. E você que nos assistiu até agora, muito obrigado por ficar até aqui, até o final. Não se esqueça de dar o joinha e assistir as outras lives aí da Semana do Karatê. Um abraço para você, para toda a sua família. Vamos perseverar, né, Sensei? Nós estamos numa época difícil, de pandemia. Vamos nos preservar as pessoas ao nosso redor, né, preservar os nossos alunos, né, e manter sempre os padrões, né, para a gente não ser contaminado, mas a gente não pode parar, né? A prática esportiva, ela é fundamental para a manutenção da saúde, para a prevenção também, e as pessoas que praticam têm mais resistência imunológica, né, Cecê? Verdade. Então, é muito importante não pararmos os treinamentos e mais mantermos as regras, né? Observar as regras, a lei, e continuar sempre. Todos os obstáculos que vêm para nós, eles servem para a nossa evolução e readaptação, né? O mundo é evolução, né? Darwin mesmo, né? As espécies, elas evoluem, elas mudam as características, então nós temos também que observar a natureza e nos aprimorarmos para passar essas fases difíceis que nos vêm de encontro conosco. Então, meus votos aí são que você persevere, que você continue, não desista, que você se aprimore para vencer tudo. Sensei, muito obrigado novamente, um grande abraço daqui do Fábio Bueno e da Revista Master e da equipe da Bueno Editora. Tudo de bom. Um abraço para todos vocês, viu? Fiquem com Deus e parabéns sempre pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. A honra é toda nossa, o prazer é todo nosso, Sensei. Olá, amigos da Revista Master. Bem-vindos a todos a esse bate-papo e essa entrevista, né? Bom, vou me apresentar. Meu nome é Oscar Garcia. Eu sou uma pessoa com deficiência, PCD, usamos a sigla PCD, e sou um para-atleta de karatê. Bom, vou começar falando para vocês sobre a importância da prática do karatê para a pessoa com deficiência. Eu vou falar no singular da importância que o karatê tem para mim. Isso aí. Qual é a importância que o karatê teve e tem na minha vida toda? Hoje o karatê, ele é o ar que eu respiro, ele é as coisas que eu penso e é as coisas que eu me foco, né? Uma das coisas que nós aprendemos no karatê, logo quando entramos, é o quê? O Dojokun. Toda escola tem o seu Dojokun. A minha escola, que é o Shotokan, ela tem um Dojokun que é esforçar-se para a formação do caráter, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, criar o intuito do esforço,
respeito acima de tudo e conter o espírito de agressão, né? Então, através dessa base que nos é ensinado desde a faixa branca, desde quando nós começamos o karatê, já vai se formando ou já vai se forjando uma pessoa de bem, uma pessoa com caráter. Porque sempre quando nós estamos em alguma situação adversa, conosco, no nosso cotidiano, ou com outras pessoas, em N situações oportunas que passamos no nosso dia a dia, vem esses pensamentos na nossa cabeça, né? Então, o karatê, ele foi fundamental para mim. Eu comecei o karatê com 12 anos de idade, tá? Eu não era uma pessoa com deficiência. Fui até a faixa verde e aí eu tive que fazer uma pausa para exercer outras coisas na minha vida, né? Mas, na minha vida eu tive uma doença chamada polioneuropatia aos 24, 25 anos de idade, mais ou menos, né? Que me deixou deficiente, tetraplégico numa cadeira de rodas. Tá bom, pessoal? A doença que se acometeu comigo foi a doença que desfez a bainha mielina dos meus nervos, né? A bainha mielina é um invólucro, como se fosse uma capa de um fio, que é a comunicação do cérebro com o restante dos órgãos voluntários e involuntários do nosso organismo, tá bom? E sendo assim, eu acabei ficando tetraplégico, fiquei muitos anos na cama, acamado, muitos anos na cadeira de roda, enfim, é uma história comprida e eu quero resumir isso para vocês, tá? Em 2015, eu encontrei uma academia, um anúncio na prefeitura de Itapecerica, de Karatê Shotokan da JKA, com o Sensei Antônio Nascimento. E aí, eu fiz uma visita a ele, coloquei o meu caso, expus o meu caso, falei que eu já praticava Karatê, já tinha praticado Karatê há algum tempo na minha vida, e se ele me aceitaria como um aluno dele, né? E aí, enfim, nós conversamos, ele falou que não haveria problema nenhum, e começamos um trabalho de aprendizado mútuo, né? Eu aprendendo Karatê e o professor Antônio Nascimento aprendendo com as minhas deficiências, né? Tá bom? Enfim, isso aí foi foi o meu retorno para o Karatê e até onde eu estou hoje. Hoje eu treino com o Sensei Paulo Bartolo, né? Na Baixada Santista, e continuamos o trabalho no desenvolto, né? E com o olhar da visão do professor para a pessoa com deficiência, tá bom? Então, assim, cadeirante pode praticar Karatê? Sim. Síndrome de Down pode praticar Karatê? Sim. Autista pode praticar Karatê? Sim. Qualquer um pode praticar Karatê, tá bom? Desde que ele queira. O Karatê ele vai trazer N benefícios para você que tem uma deficiência, para você que tem um parente, um filho, um primo, um sobrinho, enfim, tá bom? O benefício do Karatê é imenso. O Karatê não é constituído só de socos e chutes, né? O Karatê, ele é um modo de vida, ele é uma filosofia de vida, onde há uma melhora incondicionalmente, principalmente mental, tá? Primeiramente, e depois o restante vai melhorando com a consequência da prática do Karatê. Bom, queria falar sobre a adesão das pessoas com deficiência às academias, num geral, num todo, né? Não só de Karatê. Bom, pessoal, a adesão ela é muito boa. A pessoa com deficiência, quando ela se submete a uma situação, a treinar, trabalhar, estudar, ela se entrega de corpo e alma. Só que assim, o que eu sinto falta, e eu posso falar em nome das pessoas com deficiência também, o que nós sentimos falta é o quê? Sabe aquela plaquinha com cadeirante? Então, aquela plaquinha azul, se o senhor quer dar aula para uma pessoa com deficiência, se a senhora quer dar aula para uma pessoa com deficiência, mostre na entrada da sua academia que você os aceita. Por quê? A deficiência em si, ela já nos trouxe muito prejuízo, que é o quê? Na questão de humilhação. Ela nos humilha no nosso dia a dia.
Então, é muito difícil para a gente, ou nós tentamos evitar ao máximo uma negativa, tá? Então, assim, quando eu passo pela frente de uma academia, que eu não vejo que tem uma plaquinha lá, por que eu vou lá perguntar? Porque, assim, entre aspas, a resposta já é um não. Porque quando o professor ele quer dar aula para uma pessoa com deficiência, começa a inclusão na porta da academia dele, ok? Então, assim, se o senhor quer fazer aula, quer ter uma adesão para pessoas com deficiência, primeira coisa que o senhor tem que fazer na porta da sua academia é colocar uma plaquinha que o senhor aceita pessoas com deficiência, ok? Eu descobri o karatê praticamente como todos da minha idade, né? Eu tenho 46 anos hoje e eu descobri o karatê com os filmes, né? Os filmes do Bruce Lee. Bruce Lee praticava artes marciais, né? O Kung Fu, e eu achava muito legal. E aí veio toda aquela faceta da trilogia do Karate Kid, né? Que foi muito legal, me estimulou bastante. E o ídolo maior que eu tive na época, que me estimulou para me fazer karatê, foi o Jean-Claude Van Damme, tá? Com o filme O Grande Dragão Branco, que todos conhecem. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos dizer assim, cara, quem não é visto não é lembrado. O que vocês podem contribuir é o quê? Divulgando, fomentando, né? Trazendo à tona isso aí, porque assim, pessoal, vamos voltar um pouquinho e falar sobre Olimpíadas que está chegando e acontecendo no passado, devido à pandemia, não aconteceu, e vai acontecer esse ano, no modo bem restrito, mas vai acontecer. Pessoal, quando acontece as Olimpíadas, poxa, é uma briga das televisões abertas aí para fazer o televisionamento, né? E faz lá completos, os esportes, enfim. E o paradesporto, as Parasolimpíadas, é um resuminho desse tamanhozinho, entendeu? Então, assim, qual a importância que tem isso aí? Pessoal, como eu já falei para vocês, eu era uma pessoa sem deficiência, eu me tornei uma pessoa com deficiência. Quando eu me tornei uma pessoa deficiente, eu não estava preparado para encarar esse mundo da deficiência. Eu não estou falando que nós devemos estar preparados, mas se eu estivesse preparado, mais acostumado, se eu tivesse chegado mais próximo às pessoas com deficiência, se eu tivesse aceitado melhor, se eu tivesse visto mais, né, entendido mais como eu entendo hoje, eu acho que seria melhor, tá bom? Então, assim, quem não é visto não é lembrado, então o que os senhores devem fazer? Pesquisar sobre o paradesporto em si, ver o que vocês podem fazer das pessoas que estão próximas à sua arte marcial, karatê, judô, kung fu, jiu-jitsu. Tem bastante pessoas hoje praticando artes marciais com deficiência, tá bom? Em março passado agora, nós realizamos o primeiro festival inclusivo do Parakaratê, tá? Um festival foi mundial. Pessoal, foram 110 para-atletas do mundo todo, tá? Foram 20 países. Eu achei pouco, tá bom? Porque assim, como foi um tempinho exprimido, acho que não dava para todo mundo gravar vídeo e mandar, enfim. Mas assim, a população mundial são 10% da população mundial com deficiência. Muitas vezes eu ouço de professores que já estão há muitos anos aí no karatê, o meu joelho. Então, gente, tá? O momento de deficiência pode chegar para qualquer um. E assim, quando chega para um professor, o joelho que ele forçou devido ao treino, devido à luta, devido a qualquer tipo de coisa, entendeu? Entre aspas, ele se tornou uma pessoa deficiente, porque ele não é como ele era antes. Ele não é mais uma pessoa 100%. Então, assim, a deficiência ela pode chegar a qualquer momento na sua vida. Ou no modo dos senhores ministrarem aula, ou no modo, infelizmente, de vocês obterem alguma deficiência por algum tipo de coisa. Tá bom? Então, assim, quanto mais vocês chegarem perto do paradesporto, por que é para? Para é o paralelo. Quanto mais vocês chegarem próximo ao paradesporto em qualquer tipo de circunstância na vida de vocês, melhor vai ser.
as pessoas, como podem encontrar professores? Pessoal, eu acho que assim, ó, qualquer professor ele está capacitado para ministrar uma aula para uma pessoa com deficiência, tá? O estudo é fundamental para o professor que quer dar aula para pessoas com deficiência. Ele tem que saber como ele vai interagir com aquela pessoa, com síndrome de Down, com autismo, cadeirante, porque assim, nem todo cadeirante é a mesma deficiência. O cara, às vezes, ali não está ali na cadeira de rodas pelo mesmo motivo que o outro. Então, assim, às vezes é uma lesão na coluna, às vezes é uma lesão na vértebra, às vezes enfim, tem N motivos que eu não consigo enumerar agora. O meu CID é o CID G63, tá? Polioneuropatia. Nem todas as pessoas com polioneuropatia têm os mesmos sintomas que eu tenho. Então, assim, tem que abranger, tem que abrir o leque, tem que ver como que cada situação. Mas, assim, lógico, o estudo é muito amplo, as doenças são muito, muito significativas, tem um ramalhete muito grande, entendeu? E, assim, eu acho que, assim, cada professor ele vai aprender muito mais com o seu aluno, dando uma abertura e abrir a mente para aprender com a pessoa com deficiência, a como tratá-lo, do que estudando. Lógico, o estudo é fundamental. Isso aí, entendeu? É de praxe. Mas se você abrir um pouquinho, conversar com a pessoa que está se submetendo a um treino, né? Que ele queira... trate de uma maneira melhor como assimilar aquele ensinamento do professor, tá? Por muitos e muitos anos, né, às vezes eu ficava intimidado de conversar com o meu professor e explicar para ele qual seria a maneira e, infelizmente, eu acabei errando e o meu professor também acabou errando, né? Tá bom? Mas a partir do momento que eu tornei mais comunicativo, né, hoje eu trago muitos acertos para o meu professor Paulo Bartolo e eu acho que nós fazemos um bom trabalho com a minha pessoa. Tá bom, pessoal? É mais ou menos isso aí, tá? Um aprendizado mútuo, né? Nós falamos que um faixa preta, ele sempre vai ser um faixa branca, então ele sempre vai estar aprendendo. Então, vamos aprender com as pessoas com deficiência. Bom, pessoal, eu queria falar agora um pouco para vocês sobre uma arte marcial antiga de Okinawa, que é o Kobudo, né? O Kobudo, eu conheci através aí de um grande amigo, né, do Jonas Amaral, que é uma pessoa com deficiência também, e pratica Kobudo com o Sensei Flávio Vicente, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Sensei Flávio Vicente e trazer ele pro departamento PCD da Federação Paulista de Karatê para que ele ministrasse aulas de Kobudo. Por quê, pessoal? Olha só, o Kobudo, ele já tem a forma, vamos dizer assim, lúdica, né, atrativa, que são as armas, né? Já é alguma coisa a mais para você lidar. E cada armamento na sua mão lhe traz um detalhamento maior, neural na sua mente. Então você está com a arma, você tem que realmente fazer o giro certo com ela, você tem que ter o cuidado com ela, para você não se machucar, não machucar o seu parceiro, o seu oponente, enfim, tá bom? Então tem todo o giro, tem todo tipo de articulação. E eu achei, quando eu tive contato com o Kobudo, além de ludicamente, né, eu ser apaixonado por armas brancas, né? Eu acho muito legal. Vamos dizer assim que nós temos aí as tartarugas ninjas, né? Que tem um pouquinho do Kobudo, tirando a espada ninja, né? Entendeu? E eu achei muito legal, tá bom? Todo o manuseio que me trouxe com o Bo, com o Jo, com o Tunquá, com o Kama, entendeu? Com o Nunchaku. Isso aí trouxe um benefício muito bom para mim e está sendo um benefício muito bom para as pessoas do departamento PCD, com as aulas ministradas com o Sensei Flávio. Tivemos que dar um intervalo agora na pandemia, mas estamos esperando ela passar para nós retornarmos às aulas, né? E ficar tudo legal. Tá bom, pessoal? Então é assim, ó, pratique arte marcial, pratique karatê, pratique kobudo. Você, professor, que você quer dar aula para a pessoa com deficiência, não tenha medo, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá?
quando surgir algum tipo de pessoa com deficiência na sua academia, peça auxílio da pessoa, tá bom? Estude um pouquinho sobre a deficiência da pessoa e o principal, pergunte qual que é a limitação da pessoa, no que a pessoa poderia te ajudar a você ministrar uma boa aula e você e o senhor ter um bom resultado do que o senhor pode ter, tá bom? Paradesporto está crescendo muito, tá bom? A população mundial agora está para lá de 10% de pessoas com deficiência, de N deficiências, intelectual, motor, articulação, enfim, tá bom? E só vem a crescer, tá? O resultado que o senhor pode ter com a pessoa com deficiência vai ser fenomenal e depois o senhor me conta, porque eu não vou contar não, tá bom? Eu acho que cada um vai ter seu sentimento, mas vai ser surpreendente e vai ser uma diferença na sua vida, tá bom? Muito obrigado a todos os senhores e até a próxima. Oscar. Jonas Amaral, Brasil, Goiô, Kinal Goiú, Karatedô e Budas Artes. Secção! Aí, canto esquerdo. Vem. Canei no fundo. Canei no fundo. Eu... Isso!